O Espírito Santo de Deus vai operando, Jesus. Vai curando, meu Pai. Vai fazendo a obra. Vai fazendo o milagre. Vai derramando, Senhor, sobre a vida de cada filho teu, de cada filho. Oh, Espírito Santo, eu preciso de Ti esta noite. Meu Deus, abençoa, Pai, os católicos. Abençoa as outras dominações, meu Deus, que não têm te adorado a Ti, Jesus. Vai fazendo a obra, Espírito Santo. Vai operando. Oh, meu Deus e eterno, querido Pai. Toca, cura, liberta, põe a paz, a paciência. Pai, dá a graça a cada um. Meu Deus, visita ali, meu Deus, a cooperadora do Irmão Severino. Meu Deus, meu Pai, toca naquele ciclo, na espinha do teu servo. Meu Deus, se tu mulher por outro do lado bom. Oh, Espírito Santo, ela louve e adora o teu nome, meu Deus. Ela está passando por essa enfermidade em tua casa. Oh, meu Deus, mas ela tem entrado e louvado. Ela tem entrado e glorificado o teu nome, meu Deus e eterno. Mas um dia, Pai, nós entremos aqui. Visita aqueles que estão em casa, que estão enfermos, não estão podendo, Pai, sair da tua casa para vir te adorar, para vir te glorificar. Jesus, tenha-te misericórdia. Oh, meu Pai, tenha-te misericórdia, Jesus. Opera, meu Pai. Eu te peço, agora, nesta noite, visita todos os evangelhos da face da terra, onde está levando a tua palavra, os evangelistas, Pai. Dá força a eles, Jesus, para que eles levem o teu evangelho. Dai livramento. Continua, Jesus, fazendo vasos em tuas mãos, meu Deus, para te adorar, para te glorificar, porque tu é o caminho que conduz o teu povo à salvação eterna. Meu Deus, meu irmão, que nessas viagens que ele vai fazer para a casa da tua filha, tu vai junto com teu filho, Pai, protege, dá livramento. Tenha de misericórdia, Espírito Santo. Oh, meu Deus e eterno, querido Pai, nós te adoramos, te louvamos pelo que tudo que Deus tem nos dado, pelos alimentos, pelo andar, pelo falar, pelo ouvir, Jesus. Nós te agradecemos por ter esse tempo para nós te adorar. Guarda a tua igreja, Espírito Santo. Abençoa os vizinhos. A tua palavra entra dentro desses corações. Eles ouvem a sua voz. Porque aqui é o lugar onde nós falar contigo. Mas que tu abençoa cada um deles, falando, cumprindo na vida de cada um. Porque tu sabes o que cada um precisa. Tu sabes o que cada um tem passado. Por isso, guarda a tua igreja esta noite e dai a vitória no nome do Senhor Jesus. Vou louvar o hino 1 da harpa cristã e já vou começar com as oportunidades.
Deus prometeu com certeza chuva de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos dar-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandai-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos começar com as oportunidades. Nossa irmã Fátima está com a oportunidade para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar no coração da serva do Senhor esta noite. Aleluia. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Só os irmãos com a paz do Senhor. Provérbios 273. Que nas trevas, que na luz, só em ti recorrerei, só em ti, meu bom Jesus, e socorro acharei. Só em ti, meu Senhor, só em ti recorrerei, só em ti, ó Senhor, um refúgio encontrarei. Quanta luta, pena, dor, neste mundo encontrar, eu te busco, ó Senhor, e virei me consolar. Só em ti, meu Senhor, só em ti recorrerei, só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quanto grande tentador a minha alma combater, pela graça do Senhor, todo mal é de vencer. Só em ti, meu Senhor, só em
ti recorrerei, só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Forte luta eu terei neste mundo enganador, mas socorro eu acharei e em ti sempre, Senhor. Só em ti, meu Senhor, só em ti recorrerei, só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Agradeço a cidade. Glória a Deus. Nosso irmão Joãozinho está com a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus, irmão, mais uma vez, né? Glória a Deus, aleluia. Deus amado, né? Deus poderoso. Mais um dia, nessa quinta-feira, nós estamos entrando pela essa porta para agradecer a Deus. Nós estamos em pouco, mas as pedras do Senhor estão no melhor da nossa vida. Glória a Deus, todo um minutinho, um pouco, precisamos de uma bênção, de uma cura, de uma chave do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, maravilhoso, Senhor amado, Senhor querido, Senhor derramando, Senhor, o teu poder, meu Pai, a tua graça, a tua misericórdia. Nessa noite de quinta-feira, vem pôr nosso pé na rocha, fazer de nós de novo canto, vem abençoar nós que entrou por essa porta, fazer a tua misericórdia. Vem, Senhor, vem transformar nós na tua graça, na tua misericórdia, no teu poder, no teu som. Deus vem abençoar nós nessa noite, abençoando, Senhor, o presbítero pastor Danizete, abençoando eles nessa noite, abençoa a cooperadora irmã de Lourdes, fortalece ela, abençoando ela nessa noite, entra com providência na vida dela, meu Pai, abençoa os filhos netos, abençoando o presbítero irmão Deílio nessa noite, abençoa ele, fortalece ele no dia a dia, Pai, dá saúde, dá disposição, tudo vencer o dia a dia, tira o mal, tira todas as coisas do cara, vem lançando o caminho dele, abençoando os filhos, Senhor, as filhas, vai de encontro, abençoando a cooperadora irmã Fátima, abençoa ela nessa noite, abençoa ela dos pés à cabeça, faz a obra na vida dela, meu Pai, vai fazendo sua obra, vai transformando ela no teu poder, dá saúde, dá inteligência, dá ânimo, dá exposição dos dias dela fazer tudo à vontade, Senhor, abençoando a Sueli também, abençoa ela, fortalece ela, toca, né, Senhor, naquele enfermo, dá saúde a ela, abençoa ela dos pés à cabeça, toca nesse pulmão, nesse coração, tira o cansaço por terra, glória, abençoando o irmão Márcio, abençoa ele, abençoando o familiar dele nessa noite, toca naquele coração, fortalece esse coração, o Murilo também, abençoa ele, fortalece aquele jovem, abençoa ele nessa noite, entra com providência na vida dele, glória a Jesus, abençoando a cooperadora irmã Deus, abençoa ela, o irmão Tony, abençoa, Senhor, a irmã Dulce, Pai, abençoa ela nessa noite, fortalece cada um do familiar dela, glória a Jesus, a irmã Célia, Senhor, a irmã Zildinha, abençoa cada das irmãs que do povo está aqui, cooperadora irmã Severina, abençoa ela, fortalece ela, Senhor, abençoa o irmão Gilson também nessas estradas, fortalece ele, Pai, guarde ele nas tuas mãos, nessas condições, nessas dias, nesse mundo afora, onde ele estiver. Abençoa ele nessa gabina desse caminhão, fortalece ele, não deixe cair em tentação sobre ele, fortalece, dá alegria naquele coração, glória a Jesus, abençoando o Senhor irmão Vídeo, abençoa ele também, fortalece, leva a bênção, cooperador irmã Margarida, tocando aquele joelho, dá saúde a ela, vai abençoando teu povo, vai fortalecendo,
Glória a Jesus, irmão Zezinho, nessa diária, toca naquele rim dele, Pai. Fortalece, traz a cura naquele rim. Dá saúde a ele, Pai, que está entrando para essa porta. Vai de encontro com ele nessa noite, corta a obra. Glória a Deus, a irmã Dirce, abençoa ela, fortalece ela nessa noite, traz ela para as tuas presenças, fortalece ela, dá um caminho novo a ela. Glória a Deus, glória a Deus. Abençoando o Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que entrou para essa porta, cada irmã que não pôde aqui, vai de encontro com a irmã de Neide, abençoa ela com esse neto, espírito, Senhor. Vai de sobrinho, vai de encontro, abençoa ela, fortalece eles nessa noite, entra com providência na vida de cada um. Glória a Deus, aleluia, abençoando o bendito irmão Elias, Senhor. Abençoa ele nessa noite, dá uma palavra, Senhor. Ele está administrando a tua palavra, fortalece ele vem trazer uma bênção, uma cura, um milagre, dá inteligência, dá sabedoria, vai de encontro com a patroa dele nesse cenário, o imperador irmã de fé, abençoa ela, toca naquelas pernas, fortalece aquelas pernas, leva a bênção, leva a cura, Pai, naquela bênção, traz ela para as tuas presenças, abre um caminho a ela. Entra com previdência nessa noite, fala com ela, glória a Jesus, abençoa os filhos, os netos, vai fortalecendo cada um nessa noite, está precisando da tua bênção, pastor Joel, abençoa ele nessa noite, cooperador irmã Isabel, dá saúde a ela, Pai, abençoa ela dos pés à cabeça, faz a obra na vida dela, Senhor. Abençoa os quatro cantos daquela casa, faz a obra, tira o mal pela raiz. Glória a Jesus, abençoando nessa noite, abençoando a vizinhança dessa igreja, abençoa cada morador da esquerda, morador da direita, abençoando cada um deles nessa noite, abençoando os católicos, os evangelistas, onde é que estiver, Senhor, eu estou pregando a tua palavra, vai de encontro nesse mundo agora, leva a paz naquela guerra, Senhor, do outro lado do mundo, toca naqueles presidentes, naquele coração, daqueles homens, fortalece aqueles coração, tira aquelas mágoas que está acontecendo naqueles países, glória a Jesus, abençoando os quatro cantos desse mundo, onde é que estiver universo, o céu abençoando, meu Pai. Glória a Jesus, abençoando a casa de recuperação, a Santa Casa, o asilo, leva a bênção para esses irmãos que estão acamados, sendo da cama, leva a bênção cada um, leva a cura, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, abençoando a irmã Helena, Senhor, abençoa ela, fortalece ela, meu Pai, abençoa ela nessa noite, toca naquele coração, naquelas pernas, tira aquele inchaço da terra. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, maravilhoso. Pai amado, Pai querido. Senhor, você vem abençoar nós nessa noite. Vem transformar nós, Pai, nessa noite. Abençoa nós que entrou para essa porta. Nós estamos em pouco, mas a tua presença é muito melhor. Glória a Jesus. Abençoando esses jovens, abençoando esses casal, abençoando esse povo que está nesse mundo, esses caminhoneiros, lá de encontro nessas estradas, esse caminhoneiro que está 15 dias fora de casa sem ver a família, fortalece cada um, abençoa eles, não deixar cair o mal sobre eles, glória a Jesus, glória a Deus, Deus poderoso, maravilhoso. Obrigado, Pai, mais uma vez eu tentar para essa porta. Eu vou te encontrar no meu lar, abençoa minha família, abençoa os quatro cantos daquela casa, faz a obra, abençoa. Não deixar, Senhor, cair em tentação sobre ele, abençoando aquela vizinhança todinha naquela vila, estende a tua mão naquela vila, fortalece cada um nessa noite. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, mais esse dia. O Senhor me concedeu de ter entrado por essa porta sagrada,
Vinte para seu nome te assustar. Glória a Deus, obrigado mais um dia. Vamos dar um dia melhor do que hoje, melhor do que ontem. Me fortalece. Glória a Jesus. Venha abençoar nós, Pai. Venha falar com nós nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, pastor da igreja, está com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero louvar a Deus pela da harpa, do número 84 da harpa cristã. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo há sempre de vencer. Quem quer ter firme coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz do eterno, voz do amor. Sou eu aquele o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o
Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim apredejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmada em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Olha, trocar a bandeirinha aqui. Essa é mais colocada. Então, aí. Já fica a mão. Deixou aqui. Glória a Deus, aleluia. Vou louvar o Senhor mais um hino, o 200 da harpa cristã. Oh, bondoso amigo é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levemos tudo a Deus em oração. Tu está fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te despreza, contem-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, diz tus provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou
derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo e vida no futuro, nem podemos alcançar. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu peço para a igreja agora, aquele que puder, ficar de pé para receber o óleo de Deus com as palmas, presbiteria que vai trazer uma palavra para o meu coração esta noite. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Respeitar com os irmãos que estão de pé, vamos fazer as minhas de oração. Soberano Deus, eterno querido Pai, mais um dia, Senhor, estamos aqui na Tua presença para Te exaltar e engrandecer o Teu nome. Te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas falhas, minhas iniquidades, as minhas transgressões. Perdão, Senhor, por aquilo que tenho feito, às vezes não ter agradado aos Teus olhos. Ó Pai amado, Pai querido, estamos mais um dia aqui na Tua presença, Senhor, não somente, Pai, para Te pedir, Senhor, mas também para Te agradecer. Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido de mais um dia estar na Tua presença para adorar e exaltar o Teu nome. Te agradecer, Senhor, por ter cuidado de nós, Senhor, por ter nos dado, concedido um dia maravilhoso, Senhor, a cada dos Teus servos. Te agradecer, Senhor, por tudo aquilo a qual o Senhor tem feito pelas nossas famílias, Senhor, pelos escapes, livramentos, pelas curas, Senhor, que o Senhor tem manifestado no meio do Teu povo. Te agradecer pelo alimento de cada dia que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Te agradecer, Senhor, por aquelas vidas, Senhor, que se encontram, Pai, ali nos hospitais, aquelas vidas que se encontram ali na CTI, na UTI, Senhor. Muitas delas se encontram ali desenganadas pelas medicinas, Pai. Dá um sopro, Pai, de vida sobre essas vidas. Eu te peço também que nesta noite a cada um dos meus irmãos que se faz presente neste culto de adoração ao Teu santo nome. Tu conheces o desejo do coração de cada servo Teu, Tu sabes do que cada um tem te pedido e te clamar. Derrama, Senhor, sobre cada vida, Senhor, a bênção, a graça, que a Tua misericórdia esteja sobre cada lar, sobre cada família. Pai, de encontro o clamor, a súplica, Pai, dos Teus servos, alcança, Senhor, a vida daqueles a qual os Teus servos têm orado por eles. Eu te entrego em Tuas mãos a cada um dos Teus entes queridos, onde quer que se encontre neste momento. Pai, guarda eles, livra de todo mal, de todo perigo. Eu te entrego em Tuas mãos também, Senhor, o nosso pastor Joel Pimentel, Senhor, a nossa cooperadora Irmã Maria Isabel. Vá, Senhor, restaurando a saúde da Tua serva, Senhor, dando força, ânimo, Senhor, para que ela venha caminhar com um passo firme e testificar das bênçãos, maravilhas que o Senhor tem feito sobre a Tua vida, Pai. Eu te entrego em Tuas mãos também, ó Pai, a cada um dos nossos pastores também, Senhor, cooperador, diácono, presbítero, vai de encontro, Senhor, aos jovens, crianças, Senhor, vai de encontro ao círculo de oração da Ti de Deus. Fortalece, Senhor, as Tuas servas, Senhor, para que elas venham, Senhor, cumprir, ó Pai, com aquilo a qual o Senhor tem dado sobre as Tuas vidas, Senhor. Eu te entrego em Tuas mãos também, ó Pai, aqueles irmãos ao qual não vão poder estar participando deste culto de adoração ao Teu santo nome. O motivo, Senhor, pelo qual não sei, mas que Tu sabes, ó Pai, mas que o Senhor venha nos visitar neste momento, Senhor, repreendendo tudo aquilo a qual não provém de Ti, Senhor. Leva bem sagrada, que a Tua misericórdia esteja sobre cada lar, sobre cada família. Eu te entrego também em Tuas mãos, Senhor, aqueles irmãos a qual se encontram impossibilitados de entrar pela porta da graça por estar padecendo de uma enfermidade na Tua carne. Eu te peço, Senhor, que nesta noite, ó Pai, o Senhor alcança-lhe com a Tua misericórdia, Senhor, a nossa cooperadora Civilina, toca ali, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, onde quer ali que esteja, Senhor, uma doença alojada na Tua carne, ó Pai, que venha, Senhor, ser curada pela direção do Teu Espírito Santo. Tome em Tuas mãos os demais entes queridos da Tua serva, guarda, livra eles de todo mal, livra de todo perigo. Eu te entrego também em Tuas mãos a nossa irmã Dineide, Senhor, a Tua serva, Senhor, que vai estar passando por uma cirurgia, Pai, que o Senhor venha ser a mão destes médicos, a qual estão ali, Senhor, naquele centro cirúrgico, Pai, para que a Tua
correr tudo bem, Senhor, para que nenhum mal venha sobrevir a tua serva, para que a tua serva também possa adentrar pela porta da graça e testificar das maravilhas e a bênção a qual o Senhor tem feito sobre a tua vida. Toma em tuas mãos, Senhor, aquelas crianças, guardas debaixo de tuas mãos santa e poderosa, livra, Senhor, de todo mal, todo perigo, Senhor, vai de encontro também a nossa cooperadora irmã Isildinha, Pai, toma a tua serva em tuas mãos, repreende toda enfermidade, que todo mal vem cair por terra, Senhor, guarda cada um dos teus entes queridos também debaixo de tuas mãos santa e poderosa. Eu te peço também que nesta noite, ó Pai, alcança ali, Senhor, o nosso presbítero de Mondezinho, Senhor, vá tocando ali também no alto da cabeça, planta dos pés, ali aonde quer que esteja uma doença alojada na tua carne, Senhor, que venha ser curada, Pai, pela direção do teu Espírito Santo. Eu te entrego em tuas mãos também, Senhor, a nossa cooperadora irmã Dice, Pai, toca na visão, no coração, na mente, Pai, repreende, Senhor, tudo aquilo a qual não provém de ti, Senhor. Eu te entrego em tuas mãos o Adriano, Senhor, genro do nosso presbítero de Mondezinho, Pai, a qual o teu servo tem pedido oração por ele, Pai, só tu sabes do que ele está passando, Senhor, que o Senhor alcança ele ali com a tua misericórdia. Toca, Senhor, onde quer que esteja uma doença alojada na tua carne, faça a obra, Pai, para que venha ser dado testemunho, para que o teu nome venha ser glorificado. Eu te entrego também em tuas mãos, Senhor, a vida daquele e aquela que se encontram fracos na fé, aqueles que se encontram, Pai, desanimados, Senhor, de vir para a tua casa, Senhor, que esta noite, Pai, o Senhor venha renovar as forças, tocando na mente e coração, tirando tudo aquilo, Pai, a qual tem desanimado os teus servos, Senhor, de caminhar com passos firmes na tua presença. Eu te entrego em tuas mãos também, Senhor, os alcoólatras, os drogados, as meretrizes, Pai, faça a obra sobre estas vidas, Senhor, ganha, Pai, estas almas para ti, Senhor, traga para a tua presença, para que o Senhor venha usar em tuas mãos como vasos de honra, Pai. Eu te peço também que nesta noite, Senhor, pela minha família, entregue em tuas mãos, Senhor, a minha esposa, o meu filho, as minhas filhas, meus netos, Senhor, a minha nora, o meu genro, vai de encontro ao mais e os demais entes queridos, meu residente nesta cidade, e aquele, Senhor, a qual residem fora dela também. E te peço, Senhor, nesta noite, Pai, por cada um destes pedidos, a qual se encontra dentro desta arca, em cima deste púlpito. Tu sabes, Senhor, que cada servo teu tem te pedido e te clamado. Se for pedido, Senhor, para uma cura, que o Senhor venha curar. Se for pedido para uma libertação, Senhor, que esta noite o Senhor venha libertar. Se for pedido para um renovo, Pai, que esta noite pessoas venham ser renovadas pelo poder da tua palavra. Se for pedido, Senhor, para uma porta de trabalho, essas portas, Senhor, a qual se encontram fechadas, venham ser abertas, Senhor, pela direção do teu Espírito Santo. Eu te entrego também em tuas mãos, Senhor, a cada uma daquelas vidas que se encontram ali nos hospitais, nas casas de recuperação, orfanatos, manicômios, asilos, presídios. Liberta, Senhor, os cativos, aprisionados que eles se encontram, Pai. Faça obra sobre essas vidas, Senhor, para que quando, Pai, eles vierem sair dali, eles venham, Senhor, sair pessoas renovadas, e a sociedade também possa olhar, Senhor, eles com olhos diferentes. Eu te entrego em tuas mãos também, Senhor, aquelas vidas, Pai, a qual se encontram ali no hospital do câncer em Barreto, Senhor, onde ali muitas das vezes a medicina, Senhor, chega e diz para as famílias, Pai, que aquela vida ali já não tem mais jeito, Senhor, mas eu creio e acredito na tua palavra que diz que a última palavra a ser dada sobre essas vidas é tua. Então adentra ali a CTI, a UTI daquele hospital, visita, Senhor, a cada leito de dor que se encontra uma vida padecendo dessa enfermidade, toca, cura, repreende essa enfermidade, Senhor, para que venha ser dado testemunho, Senhor, para que o teu nome venha ser glorificado. Eu te peço também que nesta noite, ó Pai, por cada morador desta cidade, por cada vizinho desta igreja, Pai, que o Senhor alcança, Senhor, a cada lar, a cada família neste momento, o lar, Senhor, que se encontrar em contenda, que o Senhor venha ter a paz, aqueles lares, Senhor, que se encontrar pessoas padecendo de uma enfermidade, que o Senhor venha ter a cura, aqueles lares, Senhor, a qual se encontrar pessoas padecendo de uma necessidade
necessidade, que o Senhor venha enviar pessoas de coração bom até essas famílias, Pai, para que essas necessidades venham ser supridas. Eu também te entrego em tuas mãos, Senhor, o culto da semana. Vai de encontro, Senhor, o culto de amanhã, Senhor, de a campanha, Pai. Toma a direção do culto de sábado, domingo, a campanha, Senhor. Manifesta, Senhor, grandemente no meio do teu povo, Pai. Faça a obra, Senhor, cumpre com aquilo a qual tu tens sobre as nossas vidas. Eu te peço também, Senhor, que esta noite, Senhor, o Senhor manifeste em nosso meio, Pai. Dá, Senhor, sabedoria e entendimento, Senhor, para que eu venha ministrar a tua palavra. Primeiramente, Senhor, tu fala comigo, ó Pai, para que depois eu venha ministrar para a tua igreja aquilo a qual tu requer de cada servo teu aqui nesta noite. Eu te peço também, Senhor, que esta noite o teu nome aqui venha ser grande e o nosso, Senhor, venha ser pequeno, por digno de louvor e adoração. É somente o teu santo nome. É por isso que eu te agradeço por tudo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vai, Pai. Glória a Deus. Eu vou louvar o embarque cristão aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvor 193 da cristã. E tu me ama, a Deus suplica, e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de tudo, Deus me salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre de sua vida. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória, glória, glória a Jesus, aleluia. Vou pedir para os irmãos, aqueles que puderem se colocar de pé, se coloquem de pé, para nós estar lendo a palavra nesta noite.
Eu estarei lendo em Jeremias 18, primeiro em diante. Glória, é uma palavra bem conhecida, né, irmão? Amém? Eu vou estar lendo a palavra. A palavra do Senhor que veio para o meu e teu coração nesta noite e disse. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que eu falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu me arrependerei do que tinha falado que ele faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Amém? Somente até, irmãos. Uma palavra abençoada, né? Para nós nessa noite. Vamos falar do profeta Jeremias, né? Profeta que foi levantado para falar, né, irmão, por multidões. Ele falava para muitas pessoas. Jeremias tinha um amor muito grande pela obra de Deus. E aqui nesta noite, irmãos, quando Jeremias, o Senhor fala para ele, veio a palavra para Jeremias de dentro, para ele descer a casa do oleiro, que lá o Senhor queria falar com ele, irmão. Porque o Senhor já estava vendo que Jeremias já estava desesperado com a situação a qual aquele povo de Judá, Jerusalém, aquele povo estava vivendo. Um povo desordenado, um povo desobediente, um povo que não temia o Deus verdadeiro ao qual Jeremias temia. Jeremias começou a ficar preocupado com aquele povo, porque ali, irmãos, Jeremias falava da maneira qual eles tinham que fazer, e aquele povo, irmão, não atendia aquilo a qual Jeremias passava para ele. E ele começou a ficar preocupado, porque aquele povo estava desobediente, não temia mais o Deus a qual eles deviam que temer. Só que aqui a palavra de Deus fala que quando Deus manda ele descer a casa do oleiro, porque ele estava ali já preocupado, não sabia o que fazer mais. Aquele povo, irmãos, tudo que Jeremias falava, eles iam contra o que Jeremias falava. Eles não tinham mais obediência naquilo a qual Jeremias falava da maneira de seguir. E aqui a palavra de Deus fala que o Senhor fala para ele descer a casa do oleiro. E quando, irmãos, a palavra vem falar para ele, fala: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá eu quero falar com vós. Lá Jeremias ia entender, irmãos, a grandeza do Deus a qual ele servia. Lá Jeremias ia entender, irmãos, o que Deus poderia fazer com aquele povo desobediente. E muitas das vezes, irmãos, quando a gente fala do amor de Deus,
daquilo que Deus requer, muitas das vezes a gente é repreendido, da mesma maneira como Jeremias foi repreendido. E muitas das vezes, irmão, da maneira como nós vivemos, nós também temos que descer a olaria de Deus. A gente tem que descer a olaria de Deus, irmão, para poder aprender mais de Deus. E ali foi isso que Jeremias fez. Quando o Senhor fala para ele, levanta-te e desce a casa do oleiro, mais que depressa, irmão, ele obedeceu. Ele levantou e desceu a casa do oleiro, porque ele sabia que grandes coisas, irmãos, ele ia aprender ali naquela olaria. Porque quem tinha enviado ele ali na olaria não foi qualquer pessoa, irmão. Foi o Deus Todo-Poderoso. E quando ele chega na olaria, irmão, Deus queria mostrar para ele tinha que entender a maneira a qual o barro era tirado lá do brejo, a maneira de limpar aquele barro, tirar suas impurezas. Ele tinha que entender a umidade, ele tinha que aprender várias coisas ali, irmãos, que o oleiro fazia, até deixar aquele barro em posição de colocar na roda para poder fazer o vaso. Porque o vaso, irmão, o barro, quando ele sai da olaria, que ele vai para a olaria, da maneira que ele chega cheio de impureza, jamais o oleiro conseguiria moldar um vaso nele. E muitas das vezes a gente esquece da maneira como nós chegamos na casa do Senhor, cheio de impureza, cheio de defeito, cheio de pecado. Da mesma maneira que o oleiro fez com aquele barro, irmão, o Senhor Jesus fez com nós. Ele tirou tudo aquilo que não provinha aos olhos do Senhor. Ele fez de nós vasos novos na presença dele. E muitos são estes, irmãos, que têm deixado essa oportunidade de adentrar pela porta da graça e ser um vaso de honra na presença do Senhor. Não tem ouvido, irmão, a voz do Senhor. Não tem ouvido, irmão, aquilo a qual Deus requer na vida dele. E hoje, irmão, a gente vê nessa palavra que Deus, quando fala para Jeremias descer a olaria, ele queria mostrar para Jeremias, queria explicar para Jeremias que ele tinha como ele fazer algo para aquele povo mudar o comportamento dele. Só que, irmãos, a gente vê que Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor também. Porque aqui no versículo 9 ele fala claramente, no momento em que eu falar para uma nação, e deu um reino para edificar e para plantar, se fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. Deus permite o mal na nossa vida também. Se a gente não obedecer aquilo a qual ele requer da nossa vida, se a gente não fizer aquilo a qual Deus requer da nossa vida, irmãos, porque a gente tem que ser obediente a essa palavra, tem que seguir da maneira a qual Deus requer. Primeiramente a gente tem que buscar a direção de Deus nas nossas iniciativas. Quando a gente vai tomar uma decisão na nossa vida, buscar, irmão, a direção de Deus para que as coisas venham a dar certo. Porque muitas das vezes, quando a gente faz das nossas maneiras, a gente vê que as coisas vão tendendo a dar errado. A partir do momento que você entrega os seus problemas na mão do Senhor, irmão, pode ter certeza, passa o tempo que passar, mas quando Deus agir, você vai ser um vitorioso na presença de Deus. Porque Deus não entra numa batalha para perder, irmão. Da mesma maneira ele estava falando para Jeremias: não posso eu fazer de ti como fez esse oleiro? Eu não posso mudar o comportamento deste povo de Israel, Judá e Jerusalém? Eu não posso quebrar ele como esse oleiro deixou esse vaso cair e quebrar. Eu não posso quebrar e tornar a fazer eles outros vasos de valor na minha presença. E muitas das vezes a gente fica questionando com Deus também sobre as nossas vidas. Mas eu estou na presença de Deus, minha família não... Irmão, tudo é no tempo de Deus. Porque aquele a qual Deus tem projeto de salvação da alma dele, irmão, nem se for numa cadeira de roda, ele vai adentrar pela porta da graça. Porque a palavra de Deus fala para nós claramente: ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Nós somos felizes, né, irmão? Porque nós adentramos aqui pelo amor, né? Tanto nós pelo amor que nós temos em Deus, quanto o amor que Ele tem em nós. Porque o amor dele é muito maior que o
nosso que nós temos a Ele. A gente vê aqui claramente nessa passagem aqui o amor que o Senhor tinha por aquele povo, porque Ele tinha projeto de salvação, irmão, para aquela nação inteira. E muitos ali, irmãos, viraram a costa para Deus. Muitos ali, irmãos, queriam até apedrejar Jesus, porque Ele veio como homem, Ele veio para salvar, mostrar o caminho da salvação. E muitos ali preferiram o caminho da perdição. E não é diferente no nosso dia. Quantos irmãos teve a mesma oportunidade a qual eu e os irmãos tiveram, de poder estar e permanecer na presença de Deus, de cumprir com aquilo a qual Deus tem sobre as nossas vidas, de poder, irmão, receber a bênção, a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque a gente, muitas das vezes, a gente pensa assim, não é porque Deus, Ele desprezou aqueles desviados, aqueles que não estão na presença de Deus. O amor dele é incondicional para todo mundo, mas para aquele que é fiel ao teu evangelho é diferente. Ele tem um tratamento diferente. Porque muitas das vezes, irmão, quantos escapes e livramentos Deus tem dado a nós, quantas portas de trabalho Deus tem aberto para nós, irmão, quantas providências Deus tem entrado na nossa vida, na nossa família. Porque muitas das vezes, irmão, a gente só vai ver o agir de Deus na nossa vida quando a gente passar por situação difícil. Porque muitos são assim. Enquanto as coisas estão correndo bem, Ele vai levando do jeito dele. A correia começa a apertar um pouquinho, aí é joelho no chão, consagração, é palavra, é todo dia na igreja. A correia bambeia um pouco, a pessoa afasta da presença de Deus. E não é dessa maneira que Deus foi chamado a cada um de nós ali, ó, em Mateus 11:28, quando Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele vai aliviar a nossa dor, irmão, mas é para nós permanecer na presença dEle, para que essas dores, essas aflições da nossa vida, as nossas angústias, irmão, sejam afastadas da nossa vida. Nós temos que permanecer firmes na presença do Senhor, para que Ele possa agir em nosso favor. E da mesma maneira, irmãos, é o nosso filho. A partir do momento que você tem um filho obediente, um filho que não te dá trabalho, a gente tem todo o prazer de fazer as coisas para ele, né, irmão? Não é que a gente não vai fazer para o filho que dá trabalho. A gente é diferente, o tratamento é diferente com aquela pessoa que não dá trabalho. E é da mesma maneira nós na presença de Deus. Nós que somos obedientes, nós temos um tratamento vivo na presença de Deus. Porque Ele nos trata, irmão, de maneira diferente. Ele nos dá amor, nos dá carinho. No momento de tristeza e angústia, irmão, Ele vem ali nos acalentar. Porque a gente vê esse mundo de tribulação a qual nós estamos vivendo. Hoje o ser humano perdeu o amor um do outro. Quantas vidas têm sido ceifadas? Quantas mulheres estão sendo mortas, irmão? Quantas mulheres estão apanhando todos os dias? A gente vê as reportagens para lá. Antes não era dessa maneira. E o povo não enxerga, irmão. O povo não enxerga que Deus está batendo as portas. O povo não enxerga que isso aí é um sinal da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que haveria guerra, rumores de guerra, nação contra nação, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. A palavra de Deus fala, só que Deus fala que isso ainda não era o fim, né? Agora, irmão, se a gente for fazer uma reflexão e pensar daqui, não vou por muito tempo não, uns 5 anos para frente, quantas barbaridades nós vamos ver, irmão? Se é que vai durar mais 5 anos, né? Porque da maneira como nós estamos vivendo, o Senhor deve estar aborrecido com essa nação. Porque o povo perdeu o temor da palavra, perdeu o amor de Deus. Quando muitas das vezes o presbítero costuma mencionar nas palavras que quando ele está pregando,
que antigamente o povo começava a chegar na igreja, o culto começava às 7 horas, 6h30, 20 para 7, a igreja já estava lotada. E hoje o povo é diferente. Aí um dia eu falei para o pastor Donizete ainda, irmão, vamos mudar o culto para 8 horas, porque aí talvez ele chega às 7h30. Aí o pastor ainda falou para mim, ele chega às 9, se mudar para 8. E é verdade, irmão. A gente faz as coisas para o nosso comodismo, esquecemos da nossa responsabilidade com Deus. E Jeremias aqui de maneira nenhuma, irmão, ele deixou de cumprir com aquilo que Deus colocou na mão dele. E nós não somos diferentes de Jeremias, porque nós estamos aqui até hoje, é porque nós acreditamos na salvação da nossa vida, na nossa alma. Nós acreditamos nesse Deus a qual nós servimos. Nós acreditamos no poder da palavra do Senhor. Nós acreditamos que se no momento de dificuldade e aflição nós prostrar verdadeiramente diante desse Deus e abrir o nosso coração para Ele, Ele é fiel em agir e cumprir naquilo a qual almeja o meu e o teu coração. Porque a palavra fala para nós entregar os nossos caminhos ao Senhor, para nós confiar nele, que o demais Ele vai fazer nas nossas vidas. Isso é bíblico. É só a gente fazer prova dessas coisas que a Bíblia pede para nós. Nós temos que fazer prova. Porque quando, irmão, a gente quebranta nosso coração diante de Deus, você pode ter certeza que a vitória vem. A vitória vem porque Ele é fiel em cumprir com aquilo que Ele prometeu para nós, irmão. Da mesma maneira que Ele fala que no mundo tereis aflições, que Ele venceu o mundo e nós vamos vencer também, é por isso que Ele deixou claro na palavra. Porque nós vamos vencer como? Na oração, na palavra, na obediência àquilo a qual Deus requer por nós. A gente começa a ler a Bíblia, a gente vê esses profetas do passado, irmãos, a obediência que ele tinha com a palavra do Senhor. Hoje eu falo assim, muitas das vezes a gente lê Bíblia, irmão, a gente tinha que ficar, o tempo de folga da gente, a gente tinha que estar com o olho na Bíblia. Porque a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É bíblico também. Porque quando a gente começa a ler a palavra de Deus, muitas das vezes, irmão, de manhã quando eu abro a palavra, ela vem assim, ó, claramente falando comigo. Sabe por que é? Por causa das nossas desobediências, por causa do nosso Deus. Porque a gente tem que ler a palavra de Deus, é um manual, a qual o presbítero fala, que é o manual da nossa vida. Porque o servo de Deus que lê a palavra, dificilmente ele vai sair fora do caminho do Senhor. Dificilmente, irmãos, a sua fé vai ser abalada. Dificilmente, irmão, você vai falar assim, eu estou desanimado. Dificilmente o desânimo vai chegar na vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque aqui, irmãos, é o manual, aqui é o alimento da nossa alma, é aqui, irmão, que a gente vai buscar respostas para nossas aflições, para nossas angústias, para nossa tristeza. É aqui, irmão, que vai nos fortalecer a nossa fé diante desse Deus a qual nós servimos. Porque nós temos que temer ao Senhor, irmão. Nós temos que temer e ter fé nesse Deus a qual nós servimos. Porque a palavra de Deus, irmão, já falou claramente que um dia Ele vai arraiar nas nuvens para buscar a tua igreja. E fala também, te prepara, Israel, para encontrar com o seu noivo. O dia que Ele voltar, irmãos, muitos vão ser decepcionados e decepcionadas, porque não vai haver misericórdia. Porque hoje Ele está como médico, como advogado, como enfermeiro. Hoje Ele cura nossas enfermidades, Ele toma nossas causas em tua mão. Mas quando Ele vier como juiz, aí não vai ter misericórdia, e não vai ter advogado e ninguém junto com você. É você e Deus.
Se a gente esquece, né, irmão, que Deus está voltando todos os dias, todo segundo, todo minuto. Quantas vidas agora Deus tem voltado para elas neste momento que nós estamos aqui adorando e exaltando o nome dele? Quantos têm partido com o Senhor, conhecido nosso aqui de Guará mesmo? A gente tem que fazer essa reflexão e começar a entender que só há um caminho, irmão, que é estar na presença do Senhor. Porque quando a gente desvia dos caminhos do Senhor, irmãos, é só sofrimento, só tristeza. A gente vê muitas pessoas que desviam do caminho do Senhor, irmãos, que não tem força mais para voltar. Vive uma alegria passageira, uma alegria assim que... Agora nós não. Nós estamos aqui na presença de Deus, adorando e exaltando o Teu nome. Mesmo na luta e na dificuldade, o nosso semblante é de pessoas alegres. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se faz morar em nós. É por isso que nós suportamos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Nós temos que orar para Deus não deixar a fraqueza tomar conta da nossa alma, para que nós estejamos sempre ânimo de poder adentrar pela porta da graça, adorar e exaltar o Teu santo nome, e esperar a vinda do Senhor Jesus. Amém? Foram essas palavras que Deus colocou no meu coração, e aquilo a qual não pude passar para a igreja, que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de cada irmão. Eu te tornei de glória. Vou tirar uma foto dele depois. Glória a Deus, aleluia. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: desce na casa do oleiro, quero contigo falar. Então me levantei e obedeci ao meu Senhor, e para onde direito de Deus comecei a caminhar. Casa do oleiro, parei para observar uma porção de barro que sobre as rodas estavam, e a mão do oleiro nela fazia meu querer, e um vaso novo do seu jeito ele formava. Mas depois de contemplar aquela cena, o vaso das mãos do oleiro se quebrou, e o oleiro tomando o vaso mesmo quebrado, foi sobre a roda um vaso novo, ele formou. De Deus, será que eu não posso fazer contigo mesmo assim? Como um vaso das mãos do oleiro, assim sou igual. Faço o que quero, meu poder não tem limite, não tem fim. Vou te quebrar, te fazer de novo, e terás um vaso novo. Desce pra olaria, eu vou te modelar, e quando modelado fores, então eu vou te usar. Te quebro, amasso, refaço, desfaço,
dou um brilho com unção, você é meu. Não temas, seja forte, seja crente, cante de alegre, diga na terra que eu sou Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Exaltado e agradecido é o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Chegando na casa do oleiro, parei para observar uma porção de barro que sobre as rodas estavam, e a mão do oleiro ela fazia teu querer, e um vaso novo do seu jeito ele formava. Mas depois de contemplar aquela cena, o barro da mão do oleiro se quebrou, e o oleiro formando o vaso mesmo quebrado, foi sobre a roda um vaso novo, ele formou. Daí então eu ouvi a voz de Deus: será que eu não posso fazer contigo mesmo assim? Como barro nas mãos do oleiro, assim dói, faço o que quero, meu poder não tem limite, não tem fim. Vou te quebrar, te fazer de novo, e em minha casa terás um vaso novo. Desce pra olaria, eu vou te modelar, e quando modelado fores, então eu vou te usar. Te quebro, amasso, refaço, desfaço, dou um brilho com unção, você é meu. Não temas, siga em frente, seja forte, seja crente, cante de alegre, diga na terra que eu sou Deus. Cante de alegre, diga na terra que eu sou Deus. Cante de alegre, diga na terra que eu sou Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E para os irmãos se colocar de pé, para nós estarmos fazendo a oração da fé e está dando término neste culto, irmão. Soberano Deus, eterno e querido Pai, mais um dia estivemos na Tua presença, adoremos e exaltemos o Teu santo nome. Te entrego em Tuas mãos, Senhor, a cada irmão que participou deste culto de adoração ao Teu santo nome. Derrama a bênção, a graça, a maravilha sobre a vida de cada servo Teu. Alcança, Senhor, aqueles irmãos que se encontram enfermos, impossibilitados de adentrar pela porta da graça. Visita, Senhor, os hospitais, a CTI, a UTI, Senhor. Alcança ali também com a Tua misericórdia, o Paulinho, meu irmão, a Lucimara, vai de encontro, Senhor, a Thalita, a Michele. Encontra com a Tua misericórdia também a nossa irmã Márcia, Senhor, a Kélia, a Vituverava, a Dulce e as demais irmãos, Senhor, que se encontram enfermos, Pai. Toca, cura, repreende toda a enfermidade para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Pai amado, Pai querido, chegamos até a Tua casa, Senhor, sem que nenhum mal venha a nos acontecer, e que da mesma maneira nós possamos retornar para o nosso lar, Pai, porque se for da Tua vontade, no dia de amanhã nós estaremos aqui novamente, louvando e bendizendo o Teu santo nome. É por isso que eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos nos despedir, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus.
Deus vem.